Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 31 de maio de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora de Valores. Hoje o mercado futuro já está aberto, cotado aí a 64.045 pontos, uma queda de 0,24% em relação ao fechamento de ontem, né? A gente também tem o dólar, que inclusive muda de número, né? Hoje, de letra, perdoe. Vence o dólar M e inicia o dólar N, né? Neste momento também cai 0,24%. No caso do dólar, eu vou até mostrar as duas letras, tanto a que está vencendo quanto a que está começando, perdendo neste momento inicial um ponto importante de suporte. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, a gente tem aí o mundo inteiro aberto novamente, né? Porque durante essa semana a gente teve feriado na China, feriado nos Estados Unidos, feriado em Londres, na Inglaterra, né? Então, neste momento, todas as referências que a gente precisa para andar, né? Para fazer nosso mercado se mover, já estão funcionando. Então, hoje não tem nenhuma surpresa, né? A parte ruim é que o minério de ferro teve uma queda aí superior a 2%, as mineradoras caem também cerca de 1,5% mundo afora. Principalmente aí que eu foquei agora de manhã foi a BHP e a Rio Tinto, caindo as duas aí cerca de 1,5%. E o petróleo também cai bastante, né? Neste momento o petróleo caindo 2,05%, Brent, e o WTI caindo 1,95%. Então isso de certa forma é de se imaginar que cria uma dificuldade para as empresas brasileiras, que são muito relevantes para o Ibovespa e que são exportadoras de commodities, tanto de minério de ferro quanto de petróleo. Então a gente está falando de Petro, de Vale, de siderúrgicas, perfeito? Bom, ontem, assim como na segunda-feira tinha metade do mundo financeiro fechado, né? Os Estados Unidos fechado, Londres fechado, a China fechada. A gente tinha aí uma possibilidade de ter uma baixa liquidez e baixa volatilidade, e realmente tivemos, né? Ontem, nós também tivemos uma volatilidade bem menor do que a gente se acostumou a ver, por exemplo, na semana anterior, né? Então, o mercado que tinha muita vontade de subir, né? Mas subia um pouquinho, já voltava, quase tudo tinha subido, né? E foi assim, de pouquinho em pouquinho, até o final do dia, quando ele acabou perdendo um pouco de força, tá? Até mesmo as ações que estavam mais fortes ontem, como, por exemplo, a Vale, no final do dia perderam um pouco de força, e até depois do fechamento do nosso mercado, o índice ainda caiu mais uns 200 pontos, caindo isso inclusive no fechamento, no leilão de fechamento, né? Então a gente foi um dia muito sem direção, sem dizer realmente ao que veio, e aquele ponto de suporte e resistência no índice que a gente mostrava para vocês, que seria importante que fosse rompido, a gente mostrava isso desde segunda-feira, acabou ainda sendo respeitado, ou seja, o mercado ainda no gráfico de 60 minutos não disse ao que veio essa semana, perfeito? Eu vou começar, inclusive, mostrando exatamente essa condição aqui no gráfico de 60 minutos, né? Então, olha só, né? A gente tinha com vocês aqui falado de suportes e resistências, né? O suporte era, num primeiro momento, aqui os 963,700, que foi rompido, mas durante a formação do candle o preço voltou a subir, então a gente consegue posicionar isso aqui até um pouco mais para baixo, né? Então, nossa ponto de suporte aí no gráfico de 60 está por volta de 63,700 agora, e o ponto de resistência por volta de 64,500, né? Então, a gente está trabalhando dentro dessas regiões aí desde o início da semana, né? Bom, vamos torcer para que em algum momento aí a gente tenha um rompimento para algum dos lados. Eu acho que isso que vai fazer o mercado se mexer, né? No dólar M, né, que era o dólar que estava sendo negociado e que ainda é negociado hoje, só que com cada vez menos liquidez, né, com cada vez mais o N vai ganhando liquidez, esse aqui vai perdendo, né, já que é o dia da rolagem aí. Ele tem um suporte aqui no 52, né? No início do dia até perdeu esse suporte, né? Como perda de suporte, né? A gente só tem certeza do rompimento no fechamento do candle, ele está exatamente em cima aí desses 52, nesse momento cotado exatamente a 52, 32 e 52, tá certo? Agora, o que importa, né, já é o N, né? O N continua abaixo do rompimento. Eu acho que tanto para quem faz o swing trade, para quem faz o day trade, né, tem que esquecer o M e ficar focado no N. Então, o dólar a gente enxerga aí perdendo um ponto de suporte. É claro que são 9,16 ainda. Até as 10 horas tem muita coisa para acontecer, mas fechou o candle abaixo disso, cria um viés muito mais baixista do que altista, né? Então,
tem que esperar para ver como é que vai ser esse fechamento e principalmente verificar se existe, se vão existir possibilidades e oportunidades aí. Lembrando que hoje é dia de rolagem, um dia muito mais complexo, que o mercado tende a se mexer, ficar muito tempo em consolidação e fazer uma onda muito grande, né, no momento aí de definição da rolagem. Então, entendendo esses riscos, dá para se aventurar aí pensando neste rompimento, tá certo? Bom, como o índice não se move, o Ibovespa também não se move, né? Tá ali naquela região perto das médias móveis que funciona como resistência. Se a gente colocar no gráfico de 60 minutos, a gente percebe que essa região dele também é uma região complexa, assim como o índice, né, que passa por esse processo de lateralização. O índice que estava negativo, começou bem negativo o dia, está quase zerando, né? O Ibovespa também passa pela mesma dificuldade, né? Ele tem aí um ponto de dificuldade muito forte aqui nessa região onde está a linha, né, por volta de 64.150, e para que consiga continuar a subir com consistência, precisaria romper essa linha. Aliás, muitos ativos do nosso mercado, e é neles que eu vou me concentrar hoje, né, tem uma situação parecida com o que vive o índice, parecida com o que vive o Ibovespa, né, uma chance aí, caso rompa essas resistências, de fazer uma onda maior para cima. Ontem eu falei de GGBR, mas eu estava com o gráfico todo problemático, eu ainda falei o ponto errado aqui, que era no rompimento de 9, na verdade eu queria falar rompimento dos 10, né? Mas como isso nem aconteceu, vamos repetir hoje justamente aí para a gente fixar bem exatamente o ponto correto, né? Então, o que a gente tem na GGBR, né, assim como tem lá no índice, né, é um ponto bem importante aqui nesse topo anterior, que se for rompido pode dar aí uma boa oportunidade de compra, né, com stop abaixo aí de 9,48, que é o fundo do gráfico de 60, e não é só a GGBR que tem uma condição parecida com isso, né, tem também a CSNA, que a partir aí do 7,25, né, que foi inclusive o topo de ontem, né, pode criar uma boa condição de compra também. E a gente tem na mesma esteira aí a Usiminas, que é acima dos 4,15. Ontem ela até fez isso, mas foi nos primeiros minutos de mercado, quando é tudo muito complexo, né? Depois das 11 ela já tinha voltado lá para a região de 4,10 e assim ficou durante todo o dia, não conseguiu ganhar força. A única que da Siderúrgica que ganhou força no final do dia foi exatamente GGBR, perfeito? Que também é acima de 4,15 pode ganhar força. Agora, o que a gente precisa observar é que em pontos de reversão de tendência, né, a continuação também da tendência também não está longe, né? Como a gente tem aí uma possibilidade, na minha opinião, maior de amanhecermos em tendência de baixa, né? Justamente porque o minério de ferro caiu, as siderúrgicas estão caindo no mundo inteiro, mineradoras também, a gente pode, caso haja esse rompimento, né, voltar para a tendência de baixa, tanto em Usiminas, quanto CSNA, quanto em GGBR, né? Então é bom traçar aí essas regiões de suporte e resistência. É claro que para essas três é muito mais interessante, né, o gráfico é muito mais interessante se a resistência for rompida do que o suporte, mas perdendo o suporte, essa condição de compra se esvai, tá? Outro setor que também está no ponto aí interessante para que nos próximos momentos, se o mercado vier para cima, poder dar compra, é exatamente são os bancos, né? BBAS, depois daquele gap de quinta-feira, subiu, voltou para testar o fundo e desde então vem subindo devagarzinho. Eu entendo que no rompimento aqui dessa região de 29 e 10, né, deixa para trás as resistências mais importantes. Ainda vai ter algum ponto importante aqui em 29,54, mas ganha aqui a média de 72, que eu entendo até ser mais importante do que esse topo interior. Cria condição a partir daí de compra. A gente tem também a BBDC numa situação parecida, acima de 28,18, também deixa para trás aí as resistências mais importantes e tem uma condição boa aí de reverter tendência no 60 e começar uma recuperação no gráfico diário. Mesma coisa que acontece com a Smiles, que abriu com gap na quinta-feira, subiu, desceu para testar o fundo, ganhou força, veio, bateu na média e agora está conseguindo superar a média. De repente aqui acima de 65,40 a gente tem também condição de compra. Porém, né, eu já dei uma passada nos gráficos, né, justamente porque por mais que a gente tenha aqui um viés neste momento mais altista no gráfico de 60 do que baixista, né, como o gráfico de 60 é um gráfico intraday, isso tudo pode mudar rapidamente, né? Então, se você tiver aí um desequilíbrio no índice, ele vier aqui romper essa região de 650, você pode ter aí, a partir daí, uma oportunidade de venda. Eu achei dois ativos aí que já estão apontando para venda. Um deles é MRV, que era um ativo que antes da queda de mercado, né, estava muito bonito,
estava performando bem, um gráfico diário bonito, mas abaixo de 13,30 começa a ficar mais interessante para venda do que para compra, né, com os stops aqui para cima de 13,60. E o outro é múltiplos. MPLU 3 tem aqui nessa região de 40,60 um suporte. Se perder isso também começa a ficar feio e aí você tem aí uma possibilidade de stop acima de 42,11 e uma aposta não mais na compra, uma aposta na venda, perfeito? Agora, o mais importante, né, é a gente ter a resolução desse problema que a gente vê aqui, né? Ou seja, vamos romper aqui para cima e de certa forma ganhar força. E aí todos esses primeiros ativos aqui vão dar sinais de compra, a gente vai poder voltar para o mercado pensando em swing trade, sabendo dos riscos que existem e que são maiores do que normalmente são por conta dessas questões políticas e muitas variáveis, imagino eu, ainda serão conhecidas nas próximas semanas, né? Para quem achar que o risco vale a pena, eu entendo que esse rompimento vai dar oportunidade nesses ativos ou até mesmo, quem sabe, né? E por que não, uma queda a partir desse ponto. E principalmente no rompimento aqui dessa linha, eu entendo aí que ativos como esses dois aqui vão ser mais interessantes e, claro, o foco vai ser na venda. Quer dizer, por enquanto, a semana ainda não começou para grande parte dos ativos que compõem o nosso mercado. Portanto, oportunidades como, por exemplo, já deu a Vale, né, que teve aí na segunda e na terça uma boa subida, provavelmente devolve um pouco hoje, né, foram raras. Vamos ver se a partir de agora a gente tem aí uma mudança nesse panorama e a gente consiga aí acelerar de novo, né, as operações, tanto as day trade quanto as de posição e quem sabe aí começar a pensar em tirar completamente o pé do freio e apertar no acelerador do swing trade também, perfeito? Bom, acho que por hoje é só. Vamos torcer para que tenha movimento no mercado a partir daqui, né? Eu, a partir de agora, estou lá na sala da Clear, durante todo o pregão ficarei por lá, convido quem puder participar para clicar lá na aba de analistas e entrar na nossa sala ao vivo. Desejo a todos excelente pregão e, se Deus quiser, amanhã a gente está de volta para mais um Bom Dia Mercado. Um abraço, pessoal, até lá, tchau!